esta hora, né? Senhor Deus amado, Pai querido, Jesus, aí está teu filho, Senhor, nesta noite, vivendo para a tua mensagem. Senhor, que não seja nada disso, mas seja o teu Espírito Santo a falar com cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Capítulo 1, versículo 8 a 11. Desde já eu quero agradecer a Deus, que a maior oportunidade é poder passar por essas portas. Agradecer a minha esposa Selma, que sempre me acompanha. Agradecer ao pastor Viana, o anjo da igreja, o presbítero Rafael, os demais irmãos que sempre nos recebem aqui. E o céu está aberto, né? Aleluia. O céu está aberto. Qualquer um que pegar esse microfone prega, uma criança prega, o céu está aberto. Todas as vezes que eu vim aqui, eu senti o cheiro dele. E a Bíblia diz em João 1,18 que ninguém nunca viu a Deus. Mas o Filho que esteve no seio do Pai, esse nos revelou. Aleluia, Jesus. Ninguém pode vê-lo, mas eu conheço o cheiro dele. Aleluia. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto o cheiro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jó, capítulo 1, verso 8 em diante. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, em vão? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? E a obra das suas mãos não tem abençoado, seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toque em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Senhor, para tomar a vossa sede. Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos diante desse texto, onde o próprio Deus dá testemunho desse homem na terra. Onde o próprio Deus está dizendo que ele é um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus e um homem que se desvia do mal. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos. A Bíblia diz que ele prosperava na sua vida financeira. A sua saúde ia bem. E ele tinha uma família abençoada. E a Bíblia diz que ele era o sacerdote da sua casa, que de madrugada ele levantava e oferecia sacrifício pelos seus filhos. E ele dizia: porventura meus filhos tiveram blasfemado contra Deus? Meus filhos falaram algo contra Deus? E a Bíblia diz que ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto pelos seus filhos. Jó tinha saúde, Jó tinha dinheiro, Jó tinha uma família abençoada. Ele prosperou nas 3 áreas que um ser humano almeja: uma família, uma vida financeira próspera e gozando de saúde. A Bíblia diz que certa feita os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus. É uma referência aos anjos. E quando os anjos vieram se apresentar, a Bíblia diz que Satanás veio no meio. E Deus pergunta para ele: de onde veio Satanás? E ele disse: de passear pela terra e rodear por ela. E nós sabemos que em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o apóstolo Pedro está dizendo: sede sobre vigilante, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando igual leão e buscando a quem possa tragar. E quando Satanás veio no meio e Deus pergunta: de onde veio? Ele veio de passear na terra e rodear por ela. E é Deus que chama a atenção de Satanás para Jó. Ele falou: então tu viste, meu servo Jó, o homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal, pai. Ele estava dizendo: então tu viu meu servo Jó. E o adversário não falou: não, esse eu não conheço.
Qualquer dia eu dou uma olhadinha nele. Não, irmão, porque crente que dá problema no inferno, o diabo conhece. Eita, Deus poderoso de Deus. E Deus está dizendo, o meu servo Jó é meu. Aleluia. É meu. Porque você tem dono. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 2, o verso 8, que você é a menina dos olhos do Senhor. E ai daquele que se levanta contra a tua vida, procurando fogo para se queimar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus estava dizendo, ele é reto, íntegro, temente e se desvia do mal. Era Deus dando testemunho de um homem na terra, da sua integridade, da sua fidelidade. Porque o que é um homem íntegro? É aquilo que ele é a sós com Deus. Porque não adianta eu chegar aqui e mudar a voz. Não, porque Deus vai dizer, lá no teu quarto você não é assim. Aleluia. Porque ele conhece, irmão. A Bíblia diz em Mateus 6,6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que vê. A Bíblia não diz que ele ouve, diz que ele vê. Porque o Salmo 139, o salmista Davi disse que antes da palavra chegar na língua, o Senhor tudo conhece. Em Apocalipse 2,23 ele diz, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, que eu sou a mente e o coração e esquadrinho os rins. Antes da palavra chegar na língua, Deus já leu o teu coração. Ele conhece a intenção do coração. Então, o que é uma pessoa íntegra? É aquilo que você associa com Deus. O que é uma pessoa reta? É aquilo que ela é na frente das pessoas. Ela é a sós com Deus e ela é na frente das pessoas. O que é uma pessoa temente? É uma pessoa sábia. Que a Bíblia diz em Provérbios 1,7 que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Não é medo, é reverência. É saber que tudo está no poder das mãos do nosso Deus. E o homem que se desvia do mal é um homem extremamente santo. Se desvia do mal. Nós vemos que quando Deus dá testemunho de Jó, Satanás diz também, teme ele debalde, ou seja, Jó te adora em vão. Ele prospera na saúde, ele prospera na família, ele prospera na área financeira. Aí é fácil te adorar. Ele estava acusando Deus de subornar Jó. E Satanás disse, agora toca nos bens dele, toca na família dele, e você vai ver se ele não blasfema na tua cara. Porque o diabo está observando. Na hora da adversidade, é por isso que no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa na rocha, aonde desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, combateram contra aquela casa, mas não puderam derrubar, porque ela estava firmada na rocha. E da mesma forma, a Bíblia diz que aquele que ouve as palavras e não pratica, semelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa na areia, onde desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, combateram contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. Veja que as duas casas estão de pé, mas a gente só vai saber qual está na rocha é quando a adversidade bate na porta da casa do crente. É quando a fatalidade bate na casa do crente. É verdade, papai. Ele estava dizendo, ele é reto, ele é íntegro, ele é temente, ele se desvia do mal. Agora acaba com os bens dele e toca na família dele para ver se você não blasfema, para ver se ele não blasfema na tua face. É, Senhor. E Deus disse, vai, Satanás, tudo está nas tuas mãos, mas só não toca nele. A Bíblia diz que Satanás sai da presença do Senhor. A Bíblia diz que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. O Salmo 103, o verso 14, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E quando nós vemos Lucas 22, 31, a Bíblia diz que Jesus dizendo para Pedro, Eita, Deus fiel e poderoso. Satanás pediu para você andar como trigo, Pedro, mas eu roguei por vós. Pedro eu não permito, Jó eu permito. Se você está passando, é permissão de Deus, é porque Ele conhece a tua estrutura.
semita. Era Deus dando testemunho de um homem na terra. Aleluia, Deus. Aleluia. Ele diz: tudo quanto ele tem está na tua mão. A Bíblia diz que Jó tinha 7.000 ovelhas. A ovelha servia para usar lã, era na área têxtil. Ele tinha 3.000 camelos, usado para transporte. Se fosse hoje, ele teria uma concessionária. Ele tinha 500 juntas de boi para arar a terra. Ele tinha muitos servos e muitas servas ao seu serviço. E a Bíblia diz que ele tinha 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens. A Bíblia diz que eles se reuniam e faziam banquetes na casa de um e chamavam as suas irmãs. Cada dia fazia um banquete na casa de um filho diferente. E a Bíblia diz que quando Jó está nos seus aposentos, entra um dos seus servos correndo dizendo: fogo caiu do céu e queimou todas as ovelhas, Jó. Eu imagino Jó olhando, 1 Tessalonicenses 5,18, dizendo: graças a Deus, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Depois entra outro servo correndo e diz: Jó, os caldeus vieram e roubaram todos os camelos, mataram o servo da espada e só eu escapei para te trazer a notícia. Eu imagino Jó dizendo: graças a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque Deus, Ele ouve oração, irmão, mas Ele ouve murmuração também. Ele ouve murmuração também. O povo era para sair 40 dias e chegar na terra prometida. Eles levaram 40 anos por causa das suas reclamações, por causa das suas murmurações. A Bíblia diz que um servo entra correndo e diz: Jó, aconteceu uma tragédia. O vento bateu nos 4 cantos da casa e mataram seus 10 filhos. Porque perder um filho não é fácil, pastor. Imagina 10. Perder um ente querido não é fácil. Imagina 10. Isso é porque ele era um homem reto, íntegro, temente e se desviava do mal. Quando chega essa notícia, eu imagino Satanás dizendo: é agora que ele blasfema. E Deus dizendo: é agora que ele adora. E a Bíblia diz que Jó, ele rapou a sua cabeça, ele rasgou as suas vestes e ele adorou ao Senhor. E ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Ele está dizendo: eu não trouxe nada para essa vida e eu não vou levar nada dessa vida. Ele está dizendo: a razão da minha vida não é o que eu granjeei entre o berço e a sepultura, mas é aquilo que eu faço para o Senhor. Porque o problema, irmão, não é o dinheiro. 1 Timóteo 6,10, o apóstolo Paulo disse que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o amor por ele, é a compulsão por ele. Porque o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. É por isso que Jesus disse que onde estiver o teu coração, aí está a tua riqueza. E em Mateus 6,24, que ninguém pode adorar a Deus e a Mamon. Ele está dizendo que Mamon é um ídolo, é um espírito, é um Deus, é Mamon, é o dinheiro. No altar de Mamon, muita gente mata e morre, casa e se divorcia por causa do dinheiro. Só que o coração de Jó não estava no dinheiro. E Satanás estava dizendo que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, que ninguém ama mais a Deus do que a família, que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo, a sua saúde. A Bíblia diz em Jó capítulo 1 e o verso 22 que Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma a Deus, e nem botou a culpa no diabo. Se não vai acontecer como aquele irmão que foi arrebatado até o inferno. Quando chegou lá, ele viu o diabo chorando.
E ele disse: o que foi, diabo? Você está chorando? Ele falou: esses crentes aí, ó, tem coisa que nem sou eu, e eles ficam dizendo que sou eu. Tem coisa, irmão, que a gente semeou e a gente tem que colher. Aleluia. Porque quem semeia vento, colhe tempestade. Jó não atribuiu nenhuma falta a Deus. E ele também não botou a culpa no adversário. Jó acordava de madrugada, orava, jejuava e oferecia sacrifícios a Deus pela sua família. E agora eu imagino esse homem com 10 caixões na sala. Joquebede colocou Moisés no cesto. Noé colocou seus filhos na arca. Ana colocou Samuel no templo. Davi colocou Salomão no trono. E Abraão colocou Isaac no altar. Agora Jó se colocava no altar pelos seus filhos. Jó se sacrificava pelos seus filhos. Perdia a noite de sono pelos seus filhos, porque ele prezava pela família. Ele era o sacerdote do seu lar. Ele toca nos bens, ele mata os filhos de Jó. E a Bíblia diz que novamente, quando os anjos vieram, Satanás veio no meio. E ele disse: de onde vem Satanás? Ele: de passear a terra e rodear por ela. Eu estou antenado. Eu estou na terra a observar quem é crente e quem não é, quem é de verdade e quem é de mentira. Eu estou procurando brecha. E ele disse: tu viu lá, meu servo Jó? Em Jó capítulo 2, verso 3, Deus disse para Satanás: vós intentaste o meu servo sem causa. E às vezes a gente fica procurando causa. Por que do nosso sofrimento? A gente fica perguntando, procurando a causa, porque a porta se fechou, porque a adversidade veio, porque a luta, a prova vem nos esmagando, porque Deus está passando um rolo compressor por cima da gente. Aleluia, Deus. Aí ele diz: você o intentou sem causa, sem motivo. Você matou os filhos dele, você acabou com os bens dele, e ele continua reto, continua íntegro, continua temendo, continua se desviando do mal. E Satanás disse: pele por pele, tudo que o homem tem dará em troca da sua vida. Ele está dizendo: ele deu a pele dos animais, ele deu a pele dos filhos, mas a pele dele ele não dá. Ele usa uma linguagem de comerciante, porque antigamente se trabalhava em troca de sal, daí vem a palavra salário. Teve uma época que a moeda de troca era azeite. É por isso que Eliseu multiplicou o azeite da viúva e disse: vai, vende o azeite e vive do resto, porque era moeda de troca. O azeite servia para fazer sabão, para acender a lamparina, para o cosmético, ela dá elasticidade na pele. Ela era usada para embeber produtos perecíveis. Ela era usada como combustível, ela tinha várias utilidades. Era a moeda de troca da época. Mas nessa época, a moeda de troca era a pele dos animais, que eram escritos pergaminhos. Enquanto os chineses não inventaram papel, era escrito em couro de animal curtido. Então ele está usando uma linguagem de comerciante e dizendo: ele deu a pele dos filhos, ele deu a pele dos animais, mas a pele dele ele não dá. Aleluia, Deus. Jesus disse, e Deus disse: então vai, ele está nas tuas mãos, mas a alma é minha. E a Bíblia diz que ele sai da presença de Deus e fere Jó da planta dos pés ao alto da cabeça, de uma chaga maligna. Isso porque ele é um homem reto, íntegro, temente e se desvia do mal. Acordava de madrugada e fazia sacrifícios a Deus. Lutero disse que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele não vai 1 milímetro a mais do que Deus permitir. Veja que ele é limitado, irmão. Ele não é inimigo de Deus. Ele é o meu inimigo e o teu inimigo. Deus não tem inimigo.
A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2,8 que ele vai destruir o anticristo pelo sopro da sua boca. Deus não tem inimigo. O adversário é o meu e o teu inimigo. Aleluia a Deus. Ele não vai 1 milímetro a mais do que Deus não permite. Aleluia. Porque muitas vezes não é o diabo que te leva no deserto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Muitas vezes o Espírito vai te levar para o deserto para você ter um encontro com Deus eterno. Aleluia! A Bíblia diz que Satanás pegou Jesus e levou ao pináculo do templo, ao monte alto. Quem levou Jesus ao monte alto? Satanás. Percebe que nem todo mundo que está em cima foi Deus que colocou? Aleluia a Deus. Aleluia! Ele está na tua mão, mas a alma é minha. Ele é um ser limitado. Ele só vai até onde nosso Deus permite. Aleluia! Essa luta, essa prova, ela só é para fortalecer a musculatura da sua alma. É para você ter encontro, Aleluia. para você ter experiência com Deus eterno. Glória a Jesus. Porque o Satanás está observando se você vai blasfemar ou se você vai adorar. Ou se você vai titubear na fé. Porque ele estava dizendo para Jó: você dá tudo para ele, tudo dá certo na vida dele, é por isso que ele te adora. Agora toca no que ele ama, para ver se ele não blasfema na tua cara, se ele não abandona o evangelho, se ele não falta no culto. O Senhor é Deus. Aleluia! A Bíblia diz que ele saiu e o feriu da planta dos pés ao alto da cabeça, presbítero Rafael. Maravilha! Ele sofria de uma lepra. Havia 52 tipos de lepra. Era uma lepra, é uma doença degenerativa, que significa descascar. A Bíblia diz em Jó 2,12 que ele estava irreconhecível. Os teólogos dizem que ele tinha um rosto de animal. Estava descascando, estava com uma doença degenerativa. É por isso que a Bíblia diz em Jó 2,7 que em 2,8 que ele pegou um caco de telha e ele se coçava com o caco de telha, porque as suas unhas haviam caído. Era uma doença degenerativa. Era com o caco que ele tirava o pus das suas feridas. A Bíblia diz que ele exalava mau cheiro, que ele estava com feridas e exalava pus e sangue. A Bíblia diz em Jó 3,24 que ele perdia apetite. Jó estava magro, raquítico. Em Jó 7,13, Jó não dormia. Ele disse que tinha pesadelos. Em Jó 9,18, ele tinha dificuldade para respirar. Jó estava com asma. Em Jó 16,16, ele disse: as minhas pálpebras se escurecem. Jó estava ficando cego. Em Jó 19,14, ele foi abandonado pelos seus amigos, por todos. Em Jó 19,17, ele dizia que tinha mau hálito. Em Jó 19,20, ele disse: escapei só com a pele dos meus dentes. Jó estava banguelo. Jó estava sem unha. Em Jó 30,27, ele disse: as minhas entranhas fervem. Jó tinha diarreia. Em Jó 30,31, ele dizia que a pele dele estava enegrecida, em estado de putrefação, podre. Ele estava doente, ele estava abandonado, mas ele não atribuiu nada a Deus. Aleluia! Isso porque ele era homem bom, ele era homem reto, ele era homem íntegro e era um homem que se desviava do mal. O Senhor é Deus. Aleluia. Jó, ele não dormia, Jó, ele não comia. Os ossos da sua costela furavam a sua pele. Jó era uma ferida aberta. E você pensou que estava na prova. Eu pensei que eu estava na prova. Mas Deus disse: ele está nas tuas mãos. Porque é Deus que põe, que tira, que abate, que exalta, que empobrece, que enriquece, que faz descer a sepultura e que faz subir a sepultura. Diz que veio para dar vida e vida em abundância. Irmão, vai para o céu quem quer e vai para o inferno quem não quer.
É verdade. Ele cheirava mal e no auge do seu sofrimento, a sua mulher chega diante dele e diz: tu ainda é crente, João? Tu ainda retém tua sinceridade, João? Aleluia, Jesus. Amaldiçoa esse Deus e morre, João. Aleluia, Deus. E o que Satanás falou para Deus? Toca na família, toca na finança. Calamaia suide, calamaçuide andará. Managaxé, calamaia suide, calamanaia. Glória. Toca na finança, toca na saúde, toca na família. Você vai ver se ele não blasfema. Aleluia, Jesus. Jó estava firme. Jó tinha um propósito, tinha um alvo. Paulo, Filipenses 3,13, ele disse: deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão diante de mim, porque eu tenho um alvo, Aleluia. porque eu tenho um céu para chegar, Aleluia, Jesus. porque eu estou aqui de passagem. Miqueias 2,10, levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Vai começar é quando você morre que a vida começa. Aquela que devia apoiar, aquela que devia estender a mão, dar o apoio, o ombro, uma palavra, ela diz: amaldiçoa Deus e morre. Qual foi a proposta de Satanás para Deus? Você vai ver se ele não blasfema na tua cara. A mulher de Jó está dizendo: Aleluia, Jesus. amaldiçoa Deus. Estava fazendo a mesma proposta do diabo, ele vai blasfemar. Aleluia, Deus. E ele não chama ela de louca. Ele diz: como falas uma louca. Ele não diz que a mulher dele é louca. Eu não vou falar mal da mulher de Jó, porque o sofrimento dele era o sofrimento dela. Ela também perdeu os 10 filhos. Ela também perdeu a riqueza. Ela também perdeu. Ela é o vaso mais frágil. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,7 que a mulher é o vaso mais frágil. Mas ela não é fraca. Porque a maior dor que alguém pode sentir é a dor do parto. Porque se a mulher fosse fraca, é o homem que teria o filho. Ela não é fraca. Ela é o vaso mais frágil. O sofrimento dela é o sofrimento dele. Ela perdeu os filhos, perdeu a finança e está vendo o homem que ela ama se definhar. Ela está dizendo: Jó, acaba com o teu sofrimento e com o meu. Morre, Jó. Eu não aguento mais ver você sofrer. E a prova que essa mulher não está errada, Deus não deu outra mulher para Jó, pastor. Foi com essa mesma mulher que Deus mudou o cativeiro de Jó. Aleluia. Aleluia, Deus. É com essa mulher que você vai vencer. É com esse marido que Deus te deu. É que você vai vencer. Aí a Bíblia diz que Satanás sai de cena. A Bíblia diz que Satanás sai de cena. A Bíblia diz que se você não deu glória a Deus, Satanás não vai sair de cena. Aleluia. A Bíblia diz que Satanás saiu de cena. Aí entra os amigos de Jó fazendo o papel de Satanás. Eles eram amigos de Jó? Era. A Bíblia diz que eles passaram 7 dias sentados, chorando, sem falar uma palavra ao lado de Jó. O problema é quando eles quiseram achar a causa do sofrimento de Jó. Aí eles estavam dizendo: Jó, tem pecado escondido, Jó. Para você estar sofrendo e sofrendo muito, você tenha muito pecado, Jó. Ele faz Bildade e Zofar. Do capítulo 3 até o capítulo 27, Jó só vai ser acusado. Tem pecado escondido, Jó. Jó, confessa o teu pecado, Jó. Jó está sendo apunhalado pelos amigos, pela mulher e por Satanás. Mas Deus estava observando tudo. Aleluia. Você pensa que Deus, Ele não está observando o que você e eu tem passado? Ele tem contemplado. Só que muitas vezes não é sim nem não. Às vezes é o silêncio de Deus. Às vezes a resposta não é sim nem não, é espera. Aleluia, Deus. É que a gente só sabe ouvir o sim de Deus. Às vezes você está esperando a resposta e Deus já deu, é não. Mas a gente só sabe ouvir o sim. E muitas vezes não é sim nem não, é espera.
É o silêncio. Glória a Deus, aleluia. Jó está sentado na cinza, aonde se queimavam os estrumes no lixo da cidade, onde os cães brigavam por algum alimento. É ali que Jó está, um homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal, envolvido em uma batalha espiritual. Porque antes de acontecer no físico, é montada uma estrutura espiritual para depois se materializar. Porque o mundo espiritual, ele é mais real do que nós estamos nos vendo aqui. Aleluia. Os amigos de Jó estavam dizendo: tem pecado escondido. Jó, confessa teu pecado. Eles estavam dizendo: Jó é pecador. E Deus estava dizendo: não, ele é reto, íntegro, temente, se desvia do mal. Aleluia. Mas não importa o que andam dizendo de você, importa o que Deus pensa a seu respeito. Sofá chama Jó e diz: Jó, faz um propósito, faz um contrato com Deus, fala para ele cessar o teu sofrimento. E ele estava dizendo: era a mesma proposta que Satanás fez. Jó só te adora porque dá tudo certo na vida dele. E Sofá estava fazendo a mesma proposta, dizendo: faz um contrato com Deus para ele cessar teu sofrimento. É, Deus. E Jó estava dizendo em Jó 13,15: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia. Ele estava dizendo em Jó 23,10: prova-me, e eu sairei como ouro. Ele estava dizendo em Jó 31,6: pesa-me em balanças fiéis e verá da minha sinceridade. E os Aleluia. amigos dele estavam dizendo: Jó, o teu Deus está morto. E ele diz em Jó 19,25: eu sei. Ele está dizendo: eu tenho certeza. Aleluia, Deus Pai todo. Como Deus disse: tu viste o meu servo Jó, porque Jó tinha dono e você também tem dono. Agora Jó estava dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu tenho um dono. Ele estava dizendo, essa palavra Redentor significa Goel. Ele estava dizendo: eu sei que o meu Goel, ele vive. E é referente à lei do levirato. Quando o homem se casava e morria, o irmão dele podia tomar a cunhada e suscitar filho para perpetuar o nome da família. Ele tinha que estar apto, ele tinha que querer e ele tinha que ter condições. Quando ele está dizendo: eu sei que o meu Goel vive, ele está dizendo: olha, eu sei que ele tem condição, eu sei que ele quer e eu sei que ele está apto para isso. Eita, Deus Pai. Eu sei que o meu Goel, ele vive, ele vem aí. Ele vai me chamar, eu sei. Ele vai me chamar para perto dele. Ele vai acabar com o meu sofrimento, eu sei. Ele está dizendo: ele vem aí, ele vai pagar minha dívida, ele vai provar minha inocência. Maravilha. Aí vai aparecer o quarto personagem chamado Eliú. Aí ele vai tirar o porquê e vai colocar o pra quê. Aí ele vai falar: Jó, esse sofrimento tem um pra quê, Jó, isso é didático. Deus está querendo te ensinar algo, Jó. Aleluia. Jó levanta 16 vezes a pergunta: Deus, por quê? Por que do meu sofrimento? 16 vezes Jó pergunta por quê. E por que nós não podemos perguntar? Se Jesus na cruz disse: Pai, por que tu me desamparaste? Neemias 1,4. A Bíblia diz que Neemias lamentou e chorou por muitos dias. Mas depois ele jejuou e orou. Chorar e lamentar é normal, mas precisa se posicionar. É verdade. A Bíblia diz que Neemias se posicionou. Aleluia. Jó estava posicionado. Eu sei que o meu Goel, ele vive. Aleluia, Deus.
Ah, papai, Deus Pai Todo-Poderoso. Jó faz 34 queixas. Lê Jó capítulo 3. Por que eu nasci? Por que o Senhor não me matou no meu ventre da minha mãe? Maldito o peito que eu mamei, porque não secou o peito. Maldito o homem que disse: nasceu um homem no mundo. Porque ele sofreu. Só que ele não atribuiu nenhuma falta a Deus e nem colocou a culpa no adversário. Aleluia. Aleluia, Deus Santo Poderoso. A Bíblia diz que vem um vento, aí sai Bildade, sai Zofar, sai Eliú. Aí Deus vai falar. Aí Deus vai falar. Aí Deus vai falar. Você não deu glória a Deus, Deus não vai falar. Aí Deus vai falar. Aí Deus vai falar. Porque ele sabia muito bem que atrás daquela tempestade tinha algo de Deus para a vida dele. Atrás dessa tempestade tem algo de Deus para a tua vida. Atrás dessa tempestade, atrás dessa prova, desse vento, tem algo maior de Deus para a sua e para a minha vida. Aí Deus vai chamar Jó para refletir. Aí ele vai fazer 70 perguntas retóricas que não tem resposta. Ele vai dizer: Jó, aonde você estava quando eu fundei a terra? Porque existe um padrão na criação de Deus. Deus criou os céus e a encheu, com o sol, com a lua, com as estrelas. Deus criou o mar e os encheu com peixe e animais marinhos. Deus criou a terra e encheu com árvores, plantas e animais. Deus criou o homem e o encheu do seu espírito. Deus primeiro cria, depois ele enche. Deus ele te chama e depois ele te enche. Aleluia. Em Jó 38:7, as estrelas cantavam em coro e os anjos se rejubilavam. Glória a Deus, aleluia. Aonde você estava, Jó? Quando as estrelas em coro cantavam e me adoravam. Salmo 147, verso 4. A Bíblia diz que Deus conta o número das estrelas e as chama pelo nome. Se você for à praia, encher sua mão grão de areia, coloca assim no vidro e conta quantos grãos de areia tem. E olha para a imensidão de grão de areia no mar. Pois é cientificamente comprovado que existe mais estrela nas galáxias do que grão de areia na Terra. E a Bíblia diz que Deus conta cada um e a chama pelo nome. Aleluia. Será que Deus não te conhece nessa noite? Será que Deus não está vendo o que eu e você tem passado nos últimos dias? A Bíblia diz em Abacuque 3,6 que ele parou e mediu a terra. Deus não é apático, ele está vendo o teu sofrimento. Ele viu o sofrimento de Jó, ele permitiu o sofrimento de Jó, ele permite o teu sofrimento. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glorioso Deus, aleluia. E a gente pensa que tem muito grão de areia na Terra, para comparar com estrela nas galáxias. Os astrônomos dizem que o diâmetro do universo são 93 bilhões de diâmetro. Se você entrasse num foguete, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Se você entrasse num foguete, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 93 bilhões de anos para chegar de uma extremidade à outra. Isaías 40 e o verso 12 disse que Deus mede esse universo a palmo. Olha o tamanho da mão do teu Deus. E ela não está encolhida nessa noite. Glorificado e exaltado é o teu nome. Os astrônomos dizem que a Terra tem uma inclinação de 23 graus. Se não fosse assim, a Terra seria inabitável. Morreríamos congelados. Os raios solares não chegariam. Ela tem uma inclinação de 23 graus. A Lua é a faxineira da Terra. Ela produz o plâncton. Sem ele não haveria oxigênio e a Terra seria inabitável. Faz o efeito das marés.
Deus estava dizendo: Jó, aonde você estava quando eu coloquei limite no mar para não invadir a terra? Aleluia desse céu. Deus, ele, no primeiro dia da criação, ele disse: haja luz, e houve luz. Mas o sol, ele só fez no quarto dia. No primeiro dia ele disse: haja luz, e houve luz. Mas o sol, ele só fez no quarto dia. O que ilumina o dia não é o sol, é a palavra. É a palavra de Deus que ilumina o dia. Aleluia, É papai. a palavra de Deus que te dá direção. É por isso que Davi disse no Salmo 119, 105: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É farol alto e farol baixo. Glória a Deus, aleluia. Ele estava dizendo: Jó, você conhece o Belmonte, o Leviatã, o avestruz? Você consegue domá-lo, Jó? Ele estava dizendo: você sabia que o avestruz é uma ave que tem asa, mas não voa? Você sabia que o avestruz corre mais do que o cavalo, Jó? Jó, se você não entende o que você está vendo, como você vai entender o que você não está vendo? Eita, papai. Glória a Deus, Deus Pai Todo-Poderoso e fiel. Aleluia. Aí Deus chama Jó a refletir: Jó, vai orar, Jó. Porque Deus só muda cativeiro de crente que ora. Aleluia, Deus. Jó 42:10, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando esse orava. Não é quando ele murmurava, não é quando ele reclamava, não é quando ele lamentava, não é quando ele chorava, é quando ele orava. É quando ele tem secreto com Deus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Papai. 42:5, Jó disse: só de ouvir falar eu te conhecia, mas agora eu te vi os meus olhos. Porque tem gente que conhece Deus só de ouvir falar, viu, irmão? Não tem experiência com Ele. Glória a Deus. Tem gente que conhece Deus só de ouvir falar. E Jó disse: agora te veem os meus olhos. Aleluia. Glória. Jó 42:2, ele disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia, Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso e fiel. E Jó 9:24, Jó disse: se não é Deus, quem é? Se não é Ele, quem é? O Senhor é Deus, aleluia. Deus, ele tem muitos atributos: a bondade, a benignidade, a mansidão, a misericórdia, a segunda chance. Mas chega uma hora que a justiça de Deus pede passagem, porque a justiça de Deus vai operar. A gente não pode se enganar. Deus é amor, mas Deus também é juízo, é justiça. O mesmo Deus, 1 João 4:8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É o mesmo de Hebreus 12:29, Deus é um fogo consumidor. Glória a Deus, aleluia. Está dizendo que o Deus do arco-íris é o Deus do dilúvio. Aleluia. Ele está dizendo que o Deus que é misericordioso também é um Deus justo, que paga cada um conforme o fruto das suas ações. Porque quem você acha que mandou o dilúvio? Quem destruiu Sodoma e Gomorra? Quem matou 180 mil assírios? Quem colocou a lepra em Miriam? Quem colocou a lepra em Geazi? Quem colocou a lepra no rei Uzias? Quem matou Anani e Safira? Quem matou Herodes com bico de bicho? Aleluia, Jesus. Aleluia. Crônicas capítulo 21. A Bíblia diz que Satanás incitou Davi a enumerar o povo, e Deus nos agradou. E o profeta Natan veio e disse: Davi, Deus fez 3 propostas. Você quer 3 anos de fome, 3 meses fugindo do seu inimigo, ou 3 meses na mão do Deus vivo? E Davi escolheu 3 dias na mão do Deus vivo. Aleluia. E a Bíblia diz em Hebreus 10:31, que coisa horrível é cair na mão do Deus vivo.
É quando você ultrapassa a linha tênue, a linha fina da misericórdia de Deus. Coisa horrível, horrenda é cair na mão do Deus vivo. Davi escolheu a pior opção, porque ele pensou: caia eu na mão de Deus e não caia eu na mão dos homens, porque é muita a sua misericórdia. Mas vai pagar o preço do fruto das ações. Eita Deus. Ele não escolhe 3 anos de fome. Ele não escolhe 3 meses fugindo da espada dos inimigos. Ele escolhe 3 dias na mão do Deus vivo. Aleluia. A Bíblia diz que Deus enviou uma peste no meio do povo, que matou 70 mil homens. Porque esse Deus, irmão, não é um Deus de brincadeira. Aleluia. Deus não tem inimigo. O inimigo de Deus é o crente amigo do mundo. É o crente que não faz a vontade do Deus eterno. É o crente soberbo. É o crente que faz a obra de qualquer jeito. Jeremias 48:10. Maldito o homem que faz a obra do Senhor fraudulentamente, de qualquer jeito. É Deus. Aleluia. Porque nós estamos vivos até hoje, foi porque Deus nos guardou. Foi porque Ele achou graça em nós. Porque senão Satanás já tinha nos engolido vivo. Salmo 124: se não for ao Senhor ao nosso lado, se não for ao Senhor ao lado de Jó, Aleluia. ora diga, o inimigo já teria nos engolido vivo. É verdade. Só de ouvir falar eu te conhecia, mas agora te veio os meus olhos. Aleluia. Jó, Deus não deu outra mulher para Jó. Deus não deu outro coração para Jó. Foi com essa mesma mulher que Deus virou o cativeiro de Jó. Foi com essa mesma mulher que Deus deu tudo em dobro. Glória a Jesus. Ele teve mais 10 filhos. E se alguém dissesse: Jó, você perdeu seus filhos? Ele: não. A gente só perde aquilo que não sabe onde está. Jó sabia onde os filhos dele estavam. Aleluia. Deus. Maravilha. Deus deu mais 10 filhos para Jó. Glória. Deus deu riqueza para Jó. E foi com a mesma mulher que Deus virou o cativeiro de Jó. Aleluia. Jó, ele não entendeu o porquê do seu sofrimento. Ele viu a Deus e isso basta. Ele teve um relacionamento mais profundo com Deus. Tem muita gente que só conhece Deus de ouvir falar. Nós precisamos conhecer Deus de ler a sua palavra. Porque Deus se revela através da palavra. Paulo disse que tudo era figura para que nós aprendêssemos. Para encerrar, um homem nunca tinha visto o mar. O levaram até o mar. Quando ele viu o mar pela primeira vez, ele disse: agora eu conheço o mar. E veio o marujo, que vive no mar. E ele disse: eu também conheço o mar. Quem conhece mais? O marujo que vive no mar ou que o viu pela primeira vez? Nós precisamos conhecer Deus, é de andar com Ele, é de falar com Ele, Aleluia. é de ler a palavra dele. Aleluia. Porque Deus se revela através da sua palavra. Aleluia, Jesus. Deus não deu outro coração para Jó. Foi com esse coração ferido, foi com esse coração sangrando, foi com esse coração contrito que Deus deu a vitória para Jó. Aleluia. Ele morreu sem saber o porquê do seu sofrimento. Porque aonde Deus planta o filho dele, Satanás planta o dele. É o joio crescendo com trigo. O joio, quando é amassado, ele produz alimento. O joio, quando é amassado, ele produz veneno. E o trigo, quando é amassado, ele produz alimento. O joio cresce com o trigo, não tem diferença. A diferença é que o trigo, ele tem fruto, e o joio não tem. Então, quando se amassa o trigo, sai pão, alimento. Mas quando amassa o joio, sai veneno. Você só vai revelar o que tem dentro quando você for amassar. Aleluia. Quando Deus passa o rolo compressor por cima da gente. Quando a prova bate na nossa casa. É verdade. Quando a adversidade bate na casa do crente. Aí a gente vê quem está na rocha e quem está na areia. Aleluia. Deus virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava, Aleluia, Deus. é através da oração que você vai vencer. É Aleluia. através da oração. Se nós estamos aqui, nós somos fruto da oração de alguém. Alguém orou por nós. E Deus ouviu a oração. Amém, amados? Glória a Deus.
Começa a guardar essa palavra no seu Glória coração. a Deus. Aleluia. E eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Se tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus, se tem alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor, porque a Bíblia diz em Tiago 5,9 que o juiz está às portas. Não há mais tempo para brincadeira. A palavra diz: Satanás está ao derredor, buscando a quem ele pode tragar. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe. É verdade. O presbítero Rafael falou aqui: você não sabe o que vai acontecer no próximo minuto. Aleluia. Porque Deus é o dono do tempo. Ele conhece o amanhã desde ontem. Aleluia. Deus disseca as coisas em campo. Todo o governo está na mão dele. Mas eu agradeço a oportunidade e as suas palavras de oração. Aleluia. Agradecer o pastor Edson aí. Passamos o convite aí, ele aceitou. Dia que vai ser lá, pastor Edson? Dia 21. Dia 21. Sábado, das 7 às 11. Das 7 às 8. Fica mini vigília lá, né? Isso. Né, pastor? Das 7 às 11. Tá lançado o convite para a igreja aí, ó. Tá a vigília lá no